E são 14 horas, 2 minutos. Nós voltamos a falar ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, onde daqui a pouco começa a reunião ordinária desta terça-feira. Eu converso agora com o deputado André Quintão, do PT. Deputado, seja bem-vindo ao Visão Parlamentar. Obrigado. Neste sábado, agora, dia 19, se comemora o Dia do Índio. E ontem, aqui na Assembleia Legislativa, foi realizada uma audiência pública pelas comissões de participação popular, o deputado é o presidente, e também de educação, para discutir a educação indígena. E essa audiência pública contou, com a participação de pessoas de diversas etnias indígenas aqui no estado de Minas Gerais. Deputado, eu queria primeiro que o senhor explicasse para a gente como que é atualmente a educação indígena aqui em Minas Gerais. Como é que são as escolas, onde são essas escolas, que tipo de educação que é dado para as crianças, para os adolescentes? Bem, a educação indígena no estado, ela vem ocorrendo há praticamente 20 anos. Ela tem uma âncora importante na formação de professores pela Universidade Federal de Minas Gerais. Todos os trabalhadores da educação das várias etnias são próprios representantes das comunidades indígenas, com uma grande concentração nos Chacriabás, norte de Minas, Krenak e Pataxó, mas também nas demais etnias. São aproximadamente 17 mil índios existentes em Minas Gerais, 11 a 12 etnias já reconhecidas. E neste momento a educação indígena vive um grande desafio. Nós estamos discutindo a revogação de uma resolução que valeu para o estado todo, mas que tem impactado a educação indígena, porque está reduzindo o número de trabalhadores da educação nas várias aldeias. Isso pode prejudicar a qualidade do ensino. E também uma proposta muito interessante das etnias é que se crie a figura da unidade escolar indígena, exatamente para que ela possa ter sempre um tratamento diferenciado, que as regras para essa escola sejam adaptadas às especificidades de cada etnia, e também que os caciques, que as lideranças indígenas, que os educadores indígenas tenham um protagonismo maior na definição de conteúdos e na própria organização e gestão escolares. E uma questão, infelizmente, de curto prazo para se resolver, que são os impactos da inconstitucionalidade da Lei Complementar número 100 para os educadores indígenas. Grande parte dos educadores indígenas foram historicamente designados e ou efetivados, portanto não concursados. Então é muito importante a cobertura previdenciária, essa transição, e ao se pensar no concurso público, adequar essa modalidade ao que prevê a legislação específica para a comunidade indígena. Deputado, eu já participei, eu já vi com a equipe da TV Assembleia fazer uma reportagem numa aldeia onde as crianças elas aprendiam, elas tinham aula, tinha escola, as crianças tinham aula de Tupi-Guarani. Em relação a conteúdos, também foi discutido ontem nessa audiência pública a questão dos conteúdos para a educação indígena? Não, sim, porque a educação indígena, primeiro, ela é um direito do indígena, como é um direito de cada cidadão, cada criança e jovem brasileiros. Agora, o conteúdo deve também ter o cuidado de resgatar o vínculo com as tradições culturais, com a própria língua, com os hábitos, com os costumes, e o importante é que haja uma sequência. Hoje, felizmente, com a política de cotas, ampliou-se a oportunidade de educadores, de jovens indígenas também cursarem a universidade. Você já tem doutor índio, você já tem mestrando índio. Então é importante também porque você agrega nas etnias, nas comunidades, um conhecimento profissional, científico, acadêmico, adaptado, adequado, e que guarda esse vínculo com a história e com a tradição de cada etnia. Nós sabemos que o grande problema das várias etnias diz respeito à questão social. Elas enfrentam questões relacionadas ao saneamento básico, a dificuldade de acesso à terra, a geração de renda. Então é muito importante também que esse vetor educacional seja mola propulsora do desenvolvimento sustentável em cada etnia de Minas Gerais. Agora, deputado, quais foram as principais reivindicações ontem dos educadores indígenas que participaram da audiência pública? Revogação dos efeitos
da Resolução 2442 sobre a organização das escolas indígenas, porque em alguns casos, como por exemplo no Chacreabá, serão mais de 50 trabalhadores demitidos. Segundo, a criação da figura da escola, da unidade escolar indígena, para que ela tenha regras próprias e com essas regras próprias ela tenha uma organização e uma gestão mais qualificadas e também em algumas situações melhorias específicas, seja da materialidade, das unidades escolares, do transporte escolar, isso variando de etnia para etnia. E o principal, os caciques, as lideranças indígenas, os educadores indígenas querem ter uma participação maior na definição pedagógica e também na definição relacionada à gestão escolar. Certo. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no Visão Parlamentar. Eu conversei com o deputado André Quintão, do PT. E nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. TV Assembleia Política ao Vivo, transparência no ar.